Quando ouvimos falar de envenenamentos, tendemos a associar isso às princesas dos contos de fadas da Disney. Por exemplo, Branca de Neve, que foi envenenada pela bruxa com a maçã venenosa. Ou a Aurora, de A Bela Adormecida, que espetou o dedo no fuso com a intenção de nunca mais acordar de um feitiço. E sempre há um vilão tentando destruir a princesa. Assim como em uma situação de perseguição, há um grupo de vilões, um grupo de perseguidores de gangues que tem como alvo um indivíduo, intimidando-o com o objetivo de destruí-lo. Mas às vezes, e na maioria das vezes, eles não estão apenas tentando destruir nossa reputação com uma campanha de difamação para destruir nossas finanças e a nossa carreira, nos tirando de nossos empregos, destruindo nossa estabilidade, saindo por aí, conversando com os vizinhos e o proprietário e fazendo com que sejamos expulsos de nossas casas. Eles estão tentando destruir nosso sentimento de segurança, aceitação e comunidade. Eles estão tentando destruir todos os nossos relacionamentos. Mas, além disso, em muitos casos, a vida do indivíduo visado não está apenas sendo destruída, mas há esforços sendo feitos para eliminá-lo, para realmente acabar com a vida do indivíduo visado, especialmente se houver um preço pela cabeça desse indivíduo visado, ou se eles precisarem silenciar a vítima. Eles não querem que ela testemunhe porque é um denunciante, ou crimes foram cometidos contra ela que eles não podem ter exposto. Isso cria um incentivo para esse grupo-alvo, seja a comunidade, membros da família, o grupo da igreja, quem quer que esteja envolvido nos grandes esforços de perseguição coletiva da comunidade para acabar com a vida da vítima. Com frequência, muitos se sentem justificados, como numa justiça de Linaço. Eles pegaram seus forcados e estavam fazendo bem para a comunidade, intimidando, destruindo e até mesmo acabando com a vida dessa pessoa. E, infelizmente, as táticas usadas pelos perseguidores de gangues são muito estratégicas, orquestradas, calculadas, de maneiras que, se a vítima se apresentar, é improvável que receba ajuda, é improvável que acreditem nela. Por exemplo, envenenamentos. Achamos isso algo de conto de fadas, algo irreal. Então, se uma vítima, um indivíduo visado, tem sua casa arrombada e alimentos ou produtos adulterados, afetados e fica gravemente doente, ele pode ir ao hospital para tratamento, o que geralmente resulta em um diagnóstico incorreto, não é detectado, os sintomas podem estar alinhados a diagnósticos diferentes e quando eles são encaminhados para a polícia, muitas vezes os indivíduos visados são recebidos com um revirar de olhos. Eles são apenas paranoicos. Isso não é crível. Ou a polícia está fechando os olhos porque eles estão participando do gangstalking. Mas isso coloca o indivíduo visado em um perigo incrível, porque não há ajuda a ser obtida e um grande grupo comunitário tornou aceitável dentro dessa comunidade que é normal abusar, intimidar e agredir fisicamente essa pessoa. Todos nós sabemos disso e não vamos intervir. Então, vá em frente, é incrivelmente perigoso. E em 2024 foi feito um estudo que mostrou que ao longo de um período de 15 anos, houve um aumento de 234% em envenenamentos intencionais de adultos. Isso sem contar os envenenamentos intencionais de crianças, apenas adultos, aumento de 234%. No entanto, não há uma correspondência para esse aumento na capacidade de resposta dos sistemas que são pagos para proteger e servir quando se trata de aqueles que se apresentam e dizem fui envenenado. Sabe, quando comemos alimentos em nossa casa que nos deixam gravemente doentes após um arrombamento, ou usamos produtos que foram adulterados após um arrombamento e ficamos gravemente doentes, é bastante óbvio que alguém está tentando nos fazer mal. Se você levar isso em consideração com a adulteração de nossos veículos e todas as outras coisas que eles estão fazendo para nos causar ferimentos físicos. E eu tive uma situação em que sou mortalmente alérgico a gatos e após um dos arrombamentos, cheguei em casa e havia pelos de gato espalhados por toda a minha cama. Sabe, eu obviamente não tenho um gato. Ironicamente, o pelo do gato combinava com o do gato do meu vizinho. O mesmo vizinho que tinha câmeras instaladas do lado de fora, sabe, para auxiliar maníacos a rastrear e relatar meu paradeiro. De novo, essa é uma tática que, se eu viesse e dissesse alguém colocou pelo de gato na minha cama, pareceria que eu era o problema, não as pessoas que tentaram um homicídio. E
Sabe, quando nossos veículos são adulterados, ou pedimos comida, pedimos um hambúrguer e o comemos cheio de alimentos básicos. Isso mostra a magnitude do envolvimento quando uma comunidade inteira aprova esse comportamento, quando se torna aceitável em toda a comunidade, participar dessa campanha de ódio para intimidar e abusar de um indivíduo todo mundo está envolvido, todo mundo está manchando seu nome, todo mundo está bem com eles, sendo agredidos fisicamente e ninguém vai ajudar. É incrivelmente perigoso. E eu sempre presumi que, sabe, se eu fosse até a polícia e dissesse que estavam sendo feitas várias tentativas de assassinato contra mim, eles me levariam para o programa de proteção a testemunhas e se certificariam de que eu estava seguro. E não é isso que acontece, infelizmente. Sabe, eu já tinha perdido meu emprego e minha casa, eu já tinha gasto muitas das minhas economias em vários reparos no carro porque eles continuavam cortando por baixo do veículo. E, esgotados os meus recursos, não consegui obter ajuda. Sabe, eu fui até a polícia local, que não foi útil. E então eu levei o caso para uma polícia de nível superior. Que sabe, quando eu apresentei evidências de tentativas de assassinato contra mim, me disseram: bem, esse não é meu departamento e falaremos sobre isso mais tarde. Coisas assim. Simplesmente me ignoraram. Sabe, tenho gravações de áudio de algumas das minhas tentativas de obter assistência da polícia que causariam indignação pública, porque houve uma falta de atenção, uma falta de receptividade por parte daqueles que recebem salários para proteger e servir, que não estão protegendo e servindo a todos na comunidade, mas estão sendo seletivos e excluindo indivíduos alvo dessa mesma proteção, desses mesmos direitos. E essa é uma realidade para muitos de nós. Não temos para onde ir. E eu não tive escolha a não ser fugir. Fugir com pouco. E tinha sem plano, sem ter para onde ir, sem ajuda. Não podia ligar para minha família. Não podia contar com os membros da igreja com a qual já estive associado. Todas as pessoas que pensei que eram minha rede de segurança eram meu perigo. E, sabe, você faz o que tem que fazer para tentar sobreviver. E felizmente consegui superar isso. Mas nunca deveria ser assim. E quando você tem uma grande comunidade que torna aceitável abusar e prejudicar um membro da comunidade, essa é uma comunidade com sangue nas mãos. Essa é uma comunidade que não está disposta a acabar com a corrupção, que está implorando pela lei marcial em sua comunidade. E é apenas uma questão de tempo até que o próximo indivíduo visado naquela comunidade se torne uma vítima. Todos acabarão tendo sua vez por causa da recusa em lidar com a corrupção dentro daquela comunidade perigosa. Na sua próxima viagem.